Quando o Linux surgiu, ninguém sabia direito do que se tratava. Agora, vários anos depois, ele vem ganhando cada vez mais espaço nos computadores ao redor do planeta. Para quem não está familiarizado, o Linux é um sistema operacional como o Windows, só que gratuito. Mas no caso do Linux, existem inúmeras versões, que são chamadas de distribuições. Agora você conhece algumas delas. Ubuntu, Mandriva, Fedora, Debian. Tudo isso soou como palavrão para você? Calma que a gente explica. Essas são apenas algumas das milhares de versões Linux que existem ao redor do mundo. Diferencialmente do Windows ou do Mac OS, o código-fonte do Linux é público, ou seja, qualquer programador pode modificar ou traduzir da maneira como quiser. Tem um grupo de usuários motivado a ter uma distribuição. Com a cara deles, eles vão fazer uma distribuição por causa desse motivo. Hoje escolhemos 6 versões diferentes para comentar. Essas são talvez as mais utilizadas aqui no Brasil. Uma delas é a Debian, que se caracteriza por ser bem enxuta e ser multiplataforma, ou seja, roda em qualquer processador, desde mainframes a Macs, passando, é claro, pelos PCs. A única coisa que o Debian visa, além de multiplataforma, é ser estável. Ele não vai liberar um programa que esteja disponível na internet que acabou de lançar, sem fazer uma auditoria muito grande nesse programa pela comunidade. Então, o que acontece é que tem várias versões, o Debian estável, instável, o testing. Então, ele vai passando, esse programa vai passando de baixo para cima. Então, ele estava instável, até ele entrar na estável. Então, às vezes, o Debian acaba trazendo programas antigos, mas muito estáveis. O Fedora é um desdobramento do Red Hat, que acabou se tornando uma versão mais comercial do Linux. Ele é fácil de ser instalado e conta com um desktop 3D. O usuário foco dele é algumas pessoas que gostariam de fazer servidores, mas não deixam de ser usuários também, porque o Fedora também pode ser usado como servidor. Também tem suas facilidades, ferramentas fáceis para se configurar alguma coisa, e evita um pouco assim de entrar no modo texto, que a gente diz que é naquela telinha preta. Então, algumas ferramentas do Fedora simplesmente descartam a probabilidade de você ter que entrar no texto ou não. O OpenSUSE, ou OpenSUSE, tem quase o mesmo propósito do Fedora, funcionar em desktop e também servidor, mas se destaca pelo ambiente gráfico. A comunidade mundial é patrocinada pela Novell, que também tem parceiros com a Microsoft. Irônico, não? Eles aprimoraram um ambiente um pouquinho gráfico, assim, que não é muito diferente das outras distribuições se você instalar tudo que precisa e tudo mais. Mas o SUSE, ele tenta visar um pouco desse gráfico. E também para uma ferramenta, para quem é aí no outro lado não usuário, o lado administrador, tem uma ferramenta super poderosa chamada YaST, que é realmente aquela ferramenta que todo administrador de rede gostaria de ter. Porque se você dá 2 cliques lá, você pode dormir o resto do dia que o seu servidor vai estar funcionando. Já o Mandriva é uma distribuição franco-brasileira do Linux. Foi formada por meio da fusão da distribuição francesa Mandrake com a brasileira Conectiva. Essa versão é bem semelhante ao Windows e serve tanto para desktops como servidores. Já esta outra, a Kurumin, é 100% brasileira. A distribuição foi criada pelo brasileiro Carlos Morimoto e ele tinha a intenção de usá-la apenas em seu computador. Só que ele acabou anunciando a criação em seu site. Muita gente demonstrou interesse e o Kurumin acabou se espalhando pelo país. Para o brasileiro, com certeza a distribuição há tempos atrás mais utilizada foi o Kurumin, quando não existia o Ubuntu ou quando o Ubuntu não era tão forte. Então, o que levou os usuários brasileiros usando um pouco de Linux, o Kurumin ajudou bastante. Mas atualmente a distribuição mais popular entre os usuários finais é a Ubuntu. Aqui a proposta é oferecer um sistema que qualquer pessoa possa utilizar sem dificuldades, independente do seu nível de conhecimento. Mesmo assim, caso você ainda tenha medo de experimentar essa distribuição, está aqui uma boa informação. Quando essa pessoa entrar aí, por exemplo, no universo Ubuntu, ela vai perceber que as pessoas dentro do próprio Ubuntu visam se ajudar. Então, eu não entendo uma coisa, o meu Ubuntu não funciona em tal coisa. Então, essas pessoas se ajudam. Mas eu não quero usar o Ubuntu. Vou para a comunidade Fedora, vou usar Fedora. Na Fedora é a mesma coisa. As pessoas visam te ajudar. O meu Fedora deu problema em tal... Vai ter um monte de gente com o mesmo problema, a fim de encontrar uma solução só. Não sabe qual é a melhor versão para você?
Bom, isso nem a gente pode dizer. Para descobrir, só mesmo experimentando. É muito difícil de você falar, eu vou usar a distribuição por causa disso, ou ele tem que usar aquela distribuição por causa disso. Distribuição é uma coisa pessoal, é quase que nem roupa íntima ou qualquer outra coisa. Cada um tem que ter a sua, cada um tem que experimentar aí um pouco e ver qual é a distribuição que faz a sua cara. Se você é um usuário avançado, de repente, você não vai gostar de uma distribuição, por exemplo, Ubuntu, que vai te dar tudo na mão. Você vai querer fazer as coisas por você, não pela distribuição. Então, cada um tem a sua, tem que ter a sua cara. Quer conhecer as milhares de versões do Linux disponíveis por aí, e inclusive baixá-las gratuitamente? Então acesse olhardigital.com.br e vá até a seção central de vídeos. Procure por este vídeo. No textinho ao lado do VT, a gente te dá um link para conseguir isso e muito mais. Divirta-se!